Oi, gente, boa tarde. Eu acho que a gente já deve ter conversado, né? Pelo, pelo WhatsApp vídeo aí, pela ligação de chamada. Mas se não, mesmo assim, saibam que eu vou falar sobre mim assim bem rápido, vou mostrar uns slides, mas vamos já começar a aula, certo? Não vamos demorar muito. Mas saibam que estou muito feliz com esse ano novo, com essa turma nova. Estou conhecendo cada um aos poucos. Iremos nos conhecendo, né, durante o ano. Mas saibam que eu estou muito empolgada, certo? Estou muito empolgada com essa turma. Acho que vai ser um ano maravilhoso para nós, né? Então, acredito que a gente já tenha orado, já tenha conversado e trocado ideias aí pelo vídeo, pela chamada de vídeo. Mas quero reforçar um pouquinho sobre quem eu sou, porque eu não sei como foi que eu falei. Então, como eu tenho que gravar esse vídeo antes, eu fico com medo de não ter me apresentado direito. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, eu já tinha preparado esse slide antes, que é quem sou eu. Bom, eu sou Caterine, né? Eu tenho 25 anos, eu sou cristã, eu sou casada, professora de vocês de 4 matérias: português, ensino religioso, inglês e artes. Então, essas 4 matérias são as matérias que eu vou estar dando aula para vocês, certo? São matérias muito importantes, hein? Espero que vocês gostem dessas matérias. Depois eu quero saber qual matéria que vocês mais gostam, qual que vocês menos gostam, para a gente poder se conhecer melhor, tá bom? E vocês acham que vendo isso, só lendo isso aqui, vocês acham que já me conhecem? Que a gente já se conhece o suficiente? Claro que não, né, gente? Isso aqui só fala o básico do básico do básico de quem sou eu. Quem Caterine é. Ela é a professora Caterine? Ela é só professora Caterine? Tipo assim, ela é o que na vida? Ah, ela é a professora Caterine. E pra sempre você só professora? Não. Eu sou tantas outras coisas. Uma das coisas que eu sou é professora. Mas, primeiramente, eu sou serva de Deus, eu sou filha de Deus, eu amo ao Senhor, eu sou cristã. Eu tenho ter 25 anos também não diz tanta coisa sobre mim. Eu tenho 25 anos, mas tem tanta coisa ainda que eu quero fazer na vida, tem tanta coisa ainda que eu estou aprendendo, eu tenho tantos defeitos, tantas qualidades que vocês ainda não conhecem, e se eu botasse aqui no slide, quisesse colocar tudo que eu sou, eu nunca conseguiria. Porque a gente só se conhece mesmo com o tempo. Então, ao longo do ano, a gente vai se conhecendo, tá bom? Eu vou conhecendo as qualidades de vocês. Ah, porque, por exemplo, a Alice é melhor nisso. Ou então, deixa eu ver os nomes de vocês aqui bem direitinho, que eu ainda não gravei, hein? Deixa eu colocar aqui. A tia Raquel mandou a lista do nome de vocês, eu pedi pra ela, pra poder ir conhecendo melhor. Mas, por exemplo, a Ana Júlia, sei lá, será que ela é boa em artes? Ah, ela faz desenhos lindos e tal, mas talvez ela não goste tanto de inglês, por exemplo. Ela não é tão boa em inglês e normal, acontece. Eu sou boa em algumas matérias e sou ruim em outras. Não sou tão boa em outras. Por exemplo, eu gosto muito de português, de ensino religioso, de inglês e de arte. Mas eu não gosto muito de matemática. Não é a minha matéria preferida. Eu tinha mais dificuldade na escola, então eu tinha que estudar mais. Eu tinha que me dedicar mais porque eu tinha mais dificuldade nessas matérias. Matemática, de cálculo, matemática, física, química, que vocês nem têm ainda, mas no futuro vocês terão. Então, sei lá, o Igor. Será que o Igor, ele é bom? Ah, ele é muito bom em português, o Igor. Ele é desenroladíssimo. Faz textos muito bons, escreve muito bem, lê muito bem. Mas o Igor não é muito bom em outra língua, como inglês, por exemplo. Sabe? Ele tem mais dificuldade para falar inglês. E isso é normal, né, galera? Isso é normal. E eu vou conhecendo essas qualidades e defeitos de vocês ao longo do tempo. E não só disso, mas de inúmeras outras coisas. Por exemplo, tem alunos que são mais carinhosos, tem alunos que são mais tímidos, tem alunos que são mais extrovertidos, querem estar sempre falando, tem alunos que são mais danados, que gostam de conversar coisas que não tem nada a ver com a aula, e tem alunos que são mais comportados, que sabem a importância de prestar atenção, né? E tem uma coisa muito importante também que eu ia falar para vocês, que é que eu também tenho muitos defeitos que vocês vão conhecer ao longo do tempo. A professora Caterine não é a professora perfeita que nunca vai errar.
eu vou ter vários defeitos, eu vou ter várias coisas que talvez você não goste em mim. Ah, eu não gosto quando a tia Caterine faz isso. Eu não gosto quando a tia Caterine manda tal tarefa. Eu não gosto quando a tia Caterine, sei lá, leva a gente pra fazer alguma coisa diferente na aula. Não, eu gosto das coisas sempre certinhas. Ah, eu não gosto disso. Enfim, eu não gosto quando a tia Caterine lê alguma coisa pra gente, lê uma história. Eu adoro ler histórias na turma. Mas pode ter gente que não goste. E tudo bem, sabe? Porque nós somos diferentes, certo? O importante é que a gente precisa se respeitar, certo? Então eu vou respeitar as diferenças de vocês, os defeitos de vocês. E a gente vai buscar trabalhar isso também, certo? Aquelas áreas que vocês, por exemplo, não gostam muito, aquelas disciplinas que vocês não gostam muito minhas, a gente vai tentar trabalhar para que vocês comecem a entender como elas são importantes. Vocês podem continuar sem gostar e a ter dificuldade. Então vamos trabalhar para que vocês melhorem essas dificuldades, para que não fique uma coisa tão difícil, certo? Também, uma coisa, por exemplo, uma outra curiosidade minha que eu não falei é que, gente, se eu ficar assim, tipo, meio cansada, é porque eu tô grávida. Eu não sei se eu falei isso já, mas eu acho que já. Então, como eu tô grávida, eu tô com 6 meses agora, 28 semanas, que são, para grávidas, são 6 meses de gravidez. Então, a minha barriga já está bem maior do que o normal. E é normal a grávida ficar ofegante, certo? Então, às vezes, eu vou dar uma parada, respirar, para poder continuar falando para vocês, tá? Porque também eu falo rápido e às vezes eu tô me cansando mais rápido do que o normal de falar. Porque tem agora um bebê, né? Comprimindo aí a minha barriga, comprimindo aí o meu pulmão, tudo lá dentro de mim tá diferente. Então, por isso, tá? Mas eu não vou ter um ataque nem nada não, tá bom? É só porque eu tô recuperando o fôlego para poder falar melhor com vocês. Enfim, eu tô grávida, como eu falei. Isso já é outra curiosidade minha que vocês ainda não sabiam, né? Eu tô grávida, eu tô esperando um neném e o nome dele é Kaique, tá? É um menino, certo? E aí eu tô muito empolgada com isso também, é uma coisa nova pra mim, é uma fase nova da minha vida. Eu também sou intérprete de Libras, eu não sou só professora, mas eu interpreto em Libras. Não sei se vocês conhecem, mas a língua brasileira de sinais. Também quero muito que vocês vão aprendendo algumas coisas sobre ela, tá bom? Durante o ano. Eu vou tentar trazer para vocês vários sinais para vocês conhecerem, tá? Da língua de sinais. E vocês verem como essa língua é importante também, certo? Enfim, eu tenho várias coisas que eu vou mostrando para vocês aos poucos. Vou mostrando quem eu sou, curiosidades sobre mim, qualidades, defeitos, do mesmo jeito que vocês vão mostrar para mim, tá bom? Então, agora a gente vai para uma parte muito importante da nossa aula, que é a primeira aula, que é ensino religioso, tá bom? Ensino religioso vai ser nossa primeira aula toda segunda. Temos ensino religioso, depois inglês, depois português. Como vai ser a aula de ensino religioso? Bom, a nossa aula hoje, a gente vai conversar bastante, mas também já vamos dar uma olhada no nosso livro, ok? Então, na nossa aula de ensino religioso, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é pensar sobre essa pergunta. Por que a matéria de ensino religioso é importante? Qual é a importância dessa matéria? Bom, agora vocês vão alguém vai dar um pause nesse vídeo e vocês vão escrever sobre isso. Antes de ouvir a minha explicação, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês. Não sei se vocês separaram o caderno de ensino religioso, mas se não separaram, peguem um caderno e dividam em dois, por exemplo. Pode ser o de inglês com ensino religioso. Vocês dividem e pegam uma partezinha para ensino religioso. Mas a gente não vai usar muito esse caderno. A gente vai usar mais o livro de ensino religioso, tá bom? Mas tem que ter pelo menos algumas páginas aí para a gente escrever algumas coisas de ensino religioso, que também é importante. Então, por que a matéria de ensino religioso é importante? Muita gente acha que não precisa estudar ensino religioso. A gente já vai para a igreja. Domingo eu já vou para a igreja. Para que na sala de aula tem ensino religioso? As outras escolas não têm e a minha tem. Que chato. Então, agora vocês vão escrever por que ela é importante. A gente sabe, vocês podem até pensar que não é, mas ela é importante. Então, tentem pensar aí por que a matéria de ensino religioso é importante. Dê um pause aqui e voltem, tá?
Pronto, digamos que vocês já deram esse pause e voltaram aqui. Por que a matéria de ensino religioso é importante? Quero saber o que é que vocês escreveram. Vou pedir para algumas pessoas lerem em voz alta, tá certo? E aí vocês leem em voz alta o que vocês escreveram. Não precisa ser muita coisa não, tá, gente? Era coisa pouca. Vocês vão ler em voz alta e depois disso a gente vai continuar a aula, tá bom? Mas vocês pausam aqui também para ler em voz alta, para poder... porque eu não sei quanto tempo vocês vão demorar para ler. Então, vocês leem aí e eu fico daqui. Ó, eu vou querer que quem leia em voz alta Bárbara, lê em voz alta, por favor. Por que a matéria de ensino religioso é importante para você? Aí vocês pausam o vídeo, tá? E depois vocês voltam. Outra pessoa que eu vou querer que leia agora o Pedro Henrique. Pedro Henrique lê em voz alta por que a matéria de ensino religioso é importante. Bom, digamos que vocês já leram e agora voltaram, né, aqui, deram play. Se vocês não leram ainda, pausem para ler, tá? Porque eu quero que vocês leiam em voz alta isso aí para a turma ouvir por que a matéria de ensino religioso é importante. Se tiver mais gente que quiser ler, pode ler também. Só precisa pausar o vídeo, né? Porque esse vídeo é gravado. Bom, então, a matéria de ensino religioso é importante porque vocês têm que responder isso no caderno, né? Que vocês já responderam. E agora a gente vai ver esse motivo. Eu coloquei aqui algumas palavras, tá? Vamos ler juntos e vamos entender um pouquinho mais, certo? Por que estudar ensino religioso é tão importante? Por que a nossa escola preza por isso? Bom, a palavra de Deus, por que estudar ensino religioso? Por que a gente tem que estudar isso? A palavra de Deus é um tesouro precioso que podemos encontrar nas nossas vidas. Quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, somos verdadeiramente felizes. Então, a palavra de Deus é muito preciosa para nós. A gente tem que entender que a gente deve basear tudo que a gente faz, todas as coisas que a gente faz na Bíblia, para a gente ser muito feliz. Para a gente ser feliz na vida, a gente precisa de Deus. A gente não é feliz sozinho. A gente pode até ter alguns momentos achando que é feliz. Hoje eu comi não sei o que, foi um momento muito feliz. Mas você não é verdadeiramente feliz. Você só consegue ser verdadeiramente feliz quando você está seguindo a Bíblia, seguindo o que a Bíblia manda, o que Deus quer, agradando o coração de Deus, sendo servo de Deus, tá? Deus é a fonte de todo conhecimento. Ele dá sabedoria e entendimento àqueles que o buscam. Então, Deus é conhecimento também. Ele vai dar sabedoria, vai dar entendimento para as pessoas que buscam isso, que buscam Deus, que buscam conhecê-lo melhor. O conhecimento protege e ajuda a tomar decisões melhores. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, ela não vai saber tomar boas decisões na vida. Por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros e enfrentam vários problemas. É verdade, né, gente? Por falta de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento, sabedoria, essas pessoas cometem erros e enfrentam problemas. Muitos problemas. Existem muitos tipos de conhecimento, inclusive. Existem esses conhecimentos aqui, gente, das aulas, por exemplo, de português, conhecimento de matemática, conhecimento de língua inglesa, conhecimento de artes, conhecimentos de geografia, história. Vários tipos de conhecimentos diferentes, ciências. Mas o conhecimento mais importante de todos esses que a gente tem, o mais importante, o que a gente mais precisa ter, o que a gente precisa se dedicar, a gente precisa se dedicar a todos, mas o mais importante de todos é o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é mais importante do que conhecer a língua portuguesa, do que conhecer matemática, do que conhecer ciência, do que conhecer o mundo. O mais importante é conhecer a Deus, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Isso quer dizer que a gente não deve estudar matemática, não deve estudar português, não deve estudar ciência. Não, a gente deve estudar também, porque a Bíblia é bem clara sobre isso. Que a palavra de Deus diz que a gente deve estudar sobre o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Mas a gente deve sempre buscar primeiro conhecer a Deus, entender quem Deus é e amá-lo, certo? Então, como é que a gente vai conhecer a Deus? Estudando o ensino religioso, estudando a palavra de Deus. Por isso que a gente estuda ensino religioso, para conhecer mais a palavra de Deus, para entender melhor a palavra de Deus,
mesmo que em sala de aula. A gente não só faz isso na igreja, a gente tem que fazer isso sempre, todos os dias, não é só no domingo, certo? Deus se revela a nós através da sua palavra. É assim que a gente conhece a Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Com a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o certo do errado e aprender a viver de maneira que agrada a Deus. Hoje em dia o mundo diz que uma coisa é certa e outra coisa é errada, que às vezes não é o que Deus quer. Por exemplo, hoje em dia as pessoas dizem que acham normal você, sei lá, o mundo pode ensinar algumas coisas erradas para nós. Por exemplo, aconteceu uma injustiça, uma pessoa fez algo errado, uma pessoa... Por exemplo, para subir na vida, as pessoas no emprego enganam as outras. Tipo, eu estou nesse emprego, eu vou enganar aquela pessoa para poder eu me sair melhor e ganhar mais dinheiro. O mundo ensina que você tem que trabalhar, sempre pensando em dinheiro. Só que Deus não. Deus não ensina isso. Deus ensina que antes disso, antes de você querer ter dinheiro, antes de você querer ser bem-sucedido na sua vida, você deve procurar amar a Deus. Isso vem em primeiro lugar. Então, a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar, certo, gente? Antes de qualquer coisa. E na palavra de Deus a gente vai saber realmente o que é certo e o que é errado. O mundo diz, por exemplo, que você deve amar o dinheiro. Mas Deus diz na palavra dele, na Bíblia, tem claramente dizendo que não. Você não deve amar o dinheiro, que primeiro você deve amar a Deus. O dinheiro é só algo material, certo? Então, é um exemplo que eu trouxe para vocês de que na Bíblia, a Bíblia é o melhor lugar para a gente saber o que é certo e o que é errado. E na escola a gente não vem para aprender? Vem. Então, se a gente vem para aprender, a gente precisa aprender pelo melhor manual, que é qual? A Bíblia, que é o que nos mostra o que é certo e o que é errado, certo? Aqui estão alguns versículos que eu trouxe para vocês, para provar isso que eu estou falando, que na Bíblia, o que a Bíblia fala para nós é o que nós devemos levar no nosso coração. E a própria Bíblia fala, lá em Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então quer dizer que a gente tem que usar a palavra de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que estudar ela, porque ela que vai iluminar os nossos passos, ela vai clarear o nosso caminho. A gente vai viver muito melhor seguindo a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Então quer dizer que a palavra de Deus, ela é para ensinar, certo? Ela está aqui para ensinar. E na escola a gente vem para aprender. Então sim, a gente tem que usar a palavra de Deus na escola. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o homem vai ser preparado através da Bíblia. À medida que a gente lê a Bíblia, a gente vai entender mais sobre o que é certo e o que é errado, sobre a justiça, sobre quem somos nós e nos prepararmos para fazer tudo o que Deus quer que nós façamos, através da Bíblia. Tá? Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mais um versículo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Então, não deixe de fazer isso. Vocês devem fazer isso todos os dias. Meditar nas palavras de Deus, no livro da lei, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tá bom? Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Então, você tem que falar as palavras deste livro, ou seja, falar para as pessoas sobre a Bíblia, meditar na Bíblia, ou seja, estudar, ler a Bíblia, para que você cumpra tudo que está escrito nela, para que você siga e assim você esteja agradando a Deus, tá? Tá bom? E na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Vocês vão poder ver isso durante as aulas de ensino religioso também. Nas aulas de ensino religioso, a gente vai usar o livro e vai sempre usar a Bíblia também, como aqui, ó, que eu estou trazendo para vocês os versículos. A gente vai sempre estar recorrendo à Bíblia, não só nas aulas de ensino religioso, tá? Mas nas outras aulas também. Só que na aula de ensino religioso, a gente vai estudar as histórias da Bíblia. Então, vocês vão aprender bem direitinho como é cada história, tá? Como é cada conteúdo que a gente tiver é totalmente baseado na Bíblia, certo? As outras matérias, a gente sempre vai também entender por que a gente está estudando isso. Porque na Bíblia a gente vê que é importante estudar tal coisa, estudar matemática, estudar português.
E na aula de ensino religioso, a gente vê a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus. Que a gente precisa estudar a palavra de Deus, tá bom? Bom, pra casa, eu vou antes... Não é que acabou a aula não, tá, gente? Mas pra casa, eu vou já deixar aqui pra vocês irem anotando na agenda de vocês. Que é pesquisar e anotar no caderno um versículo bíblico que justifique a importância de estudar a palavra de Deus. Então, por que estudar a palavra de Deus? Você vai escrever no seu caderno, tá bom? Um versículo. Você vai pesquisar um versículo bíblico do porquê que é importante estudar a palavra de Deus. Ah, esse versículo aqui, não esses que eu coloquei aqui, né? Vocês procuram outros. É importante estudar a palavra de Deus por causa disso, disso e disso. Por causa desse versículo aqui eu vi essa importância, sabe? E também ler e estudar as páginas 10 e 11 do livro, que é o que a gente vai falar sobre isso agora. Então, o nosso livro, gente, peguem aí vocês também. Deixa eu alterar a imagem aqui. Bom, peguem o livro de vocês agora, que é esse aqui, ó. Crer e Ser, né? Do 4º ano, Crer e Ser. Bom, esse livro de ensino religioso, ele é muito legal mesmo. Todo ano vocês vão ter um livro desse, diferente. E esse ano aqui é esse amarelinho. Ele é muito bonito, né, gente? Observem a capa. Observem ele bem direitinho, ó. Espero que vocês, ó, saibam como é. Quando você ganha o livro, gente, vocês devem dar uma olhada nele, tá? Passar ele, ó. Observar. Nossa, o que é que tem nesse livro? O que é que eu vou aprender? Né? É bom fazer isso. Isso mostra como vocês são bons alunos que se interessam pelo que vão aprender. Então, Crer e Ser, 4º ano. Agora vocês são 4º ano, vocês estão desenrolados demais. Então, ó, vamos aqui ver a unidade 1, que a gente vai começar por ela. O sumário, ó, esse aqui é sumário. Aí ele diz as lições, tá? Que a gente vai ter e as páginas em que estão. Claro que a gente vai começar pela unidade 1. E a lição 1, que é fale sempre a verdade. Sobre mentir, né? Vai falar sobre mentira. Será que é certo? Será que é errado? Nós devemos falar sempre a verdade ou nós podemos mentir de vez em quando? A gente vai ver isso. Vamos aqui para passando a página, ó. Na unidade 1 nós temos Ensino para a Boa Convivência. Esse é o nome da nossa unidade, Ensinos para a Boa Convivência. São ensinamentos para a gente aprender a viver melhor juntos, ok? Então, a gente viver melhor em comunhão, vivermos juntos. Como é que a gente vai fazer para viver bem um com o outro, de acordo com a palavra de Deus? A gente pode mentir, a gente pode tratar o outro mal, a gente pode... Sabe? A gente vai aprender esse tipo de coisa. Nessa parte aqui, fale sempre a verdade, nós vamos aprender com o profeta, que ele se chama Micaías. Está lá na página 10, ó. Então, em casa, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esse texto, tá? Vão ler, vão tentar entender sozinhos. Lembrando, vocês já são 4º ano, agora vocês devem tentar fazer algumas coisas sozinhos. E aí, depois, a gente vai fazer juntos, ok? Mas em casa, vocês devem tentar entender sozinhos. Se vocês quiserem, se vocês conseguirem entender a história, conseguirem entender tudo, vocês podem já começar respondendo. Porque na próxima aula, a gente vai corrigir essa atividade juntos, tá? Até a página 14. Então, é importante que vocês leiam. O que eu mais vou querer na próxima aula é que vocês tenham entendido a história. Eu tenho, pelo menos, tentado ler a história, tá? Então, tentem ler a história. Lembrem-se que quando eu mando ler, estudar, é para ler e estudar mesmo. É para você ler, entender sobre o que é e conseguir explicar, tá? Porque na próxima aula eu posso muito bem perguntar sobre o que era a história, quem eram os personagens, qual era a parte mais interessante da história. Afinal, são histórias bíblicas, são muito importantes que vocês aprendam, certo? Então, nas provas e tudo mais, eu vou dar muito mais, nas atividades, quer dizer, eu vou dar muito mais ênfase, muito mais importância para vocês entenderem as histórias bíblicas, tá bom? Para vocês entenderem o que é que elas querem te passar. O que é que a história bíblica tem de importante, tá bom? O que é que ela trouxe para você conseguir lembrar dela no futuro. Quando você estiver passando por um problema, você lembrar, nossa, aquela história bíblica a professora falou na aula, eu conheço essa história. Ou então, nossa, eu posso usar hoje o ensinamento daquela história que me ensinou isso, isso e isso, sabe? Porque tá na Bíblia, a gente deve seguir,
certo? A gente deve entender. Então, gente, agora, antes de terminar a aula, eu vou ter que terminar aqui, mas eu ainda quero que vocês assistam um vídeo e vão para casa pensando nele, que aí na próxima aula a gente fala sobre ele, tá? Vou mandar um vídeo, aí alguém aí vai passar para vocês, acho que a tia Raquel vai passar para vocês aí na escola. Vocês assistem esse vídeo, tá bom? E na próxima aula, eu e vocês, a gente conversa sobre esse vídeo, que é um vídeo muito fofinho, muito legal e muito rápido. É um videozinho muito fofo, vocês vão ver, muito legal. Que ensina algumas coisas e vocês vão pensar sobre isso. O que é que ele está me ensinando ali? Por que a professora passou esse vídeo? Tá? E na próxima aula a gente vai conversar sobre ele, tá? Então é isso. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando as coisas para casa. Pesquisar e anotar no caderno um versículo sobre a importância de estudar a palavra de Deus. Ler e estudar as páginas 10 e 11 do livro. Quem quiser pode responder também as questões, mas é para ler e estudar principalmente, tá? Porque na próxima aula a gente vai fazer atividade, certo? Então, ler e estudar essas páginas do livro, a história bíblica que está falando nas páginas 10 e 11 do livro de ensino religioso, tá? Então, gente, é isso. Essa foi a aula de ensino religioso hoje. Foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo a gente estando desse jeito assim virtual, eu gostei muito de dar aula para vocês e eu espero que vocês possam gostar também de mim e das aulas que eu vou dar para vocês. Hoje foi só a primeira, a gente vai ter muitas outras, tá certo? E vai ser ótimo. Vai ser muito, muito bom. Não deixem de fazer as atividades, a gente tá começando o ano agora. Não deixa a peteca cair. O ano tem que começar já muito bom, muito top, tá certo? Então, eu tô gostando demais de dar aula para vocês. Vamos para a próxima aula, né? Que é a de inglês. Então, se prepara aí. Essa aula aqui vai acabar e a gente vai para a próxima, tá? É isso. Um beijo. Até daqui a pouco.